Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, aqui é Natália Engel. Hoje eu não vou aparecer, eu vou apresentar um bloco para vocês muito bonito e ele não é difícil de fazer, mas ele é um pouco mais cheio de detalhes. Mas presta bastante atenção, faz junto comigo que vai dar tudo certo, eu garanto. É um bloco lindo. Então vamos à lista de material? Seguinte, para montar esse bloco, você vai precisar do tecido neutro, né? Um tecido de fundo. Quando eu falo neutro, é o tecido que você escolher para ser o fundo do seu trabalho. Então vamos lá. 16 quadrados de 5 por 5, 16. 8 retângulos de 5 por 9 e uma faixa de 5 por 40. 40 é a medida exata. Eu aconselho cortar um pouquinho mais, porque às vezes a gente tem que refilar. Na hora da execução do bloco, vocês vão entender por quê. Então, corta um pouquinho maior, 5 por 42, 5 por 43, mas eu gosto de falar a medida exata, para você às vezes não ficar presa, eu tenho uma faixa de 5 por 41, não vai dar. Então, qualquer coisa que seja maior que 40 já fica bom, tá certo? Para você poder refilar, caso precise, né? Numa cor mais forte, aqui no meu eu escolhi o laranja, tá? É uma cor que vai dar destaque ao trabalho. Então, são 8 retângulos de 5 por 13. E uma cor escura, que pode ser um azul marinho, um marrom. No meu caso, eu escolhi o preto, tá? Você vai precisar de um quadrado de 9 por 9, uma faixa de 5 por 40, é o mesmo caso que eu falei da faixa do neutro. Qualquer medida que seja um pouco maior que 40, porque vai ter que refilar, tá? Mas ela tem 5 de largura e um pouco mais que 40. E 4 quadrados de 5 por 5, tá ok? Então, vamos começar a montagem do bloco. Nós vamos começar pelas faixas que eu acabei de falar, que é para cortar um pouquinho maior que 40. Inclusive, aqui nas minhas, pode ver que uma tá maior que a outra. É que essa aqui, a preta, ela tá bem mais que 40, né? Essa aqui eu acho que tá com 42, 43, mas não importa, era o que eu tinha. Primeira coisa, pegar as duas faixas, né? Eu vou falar a medida certa, mas vocês já sabem que tem que ser maior. É só para efeito aqui de explicação. Então, eu pego as duas faixas de 5 por 40 do tecido neutro e do tecido mais escuro que você escolheu. Vou colocar direito com direito e passar uma costura emendando as duas. Emendadas as duas faixas, eu vim recortando em pedaços de 5 centímetros. Olha o que sobrou da minha faixa. Isso aqui eu reservo para outro trabalho, tá? Então, agora eu pego esses pedacinhos que eu cortei com 5 e vou emendar de 2 em 2 assim. Costurados os 4 conjuntinhos desses aqui de duas cores, nós vamos pegar 4 daqueles retângulos de 5 por 9, eu tinha pedido 8, né? Agora aqui, nesse momento, nós vamos usar só 4. Eu gosto já de colocar na posição assim, todos apontando para o centro. Imagina que aqui é o centro, né? Então, tem preto e preto, preto e preto, ó, tudo aqui, ó, como se estivesse convergindo aqui para o centro. Então, eu vou colocar, eu posso costurar aqui, ó, do lado de cima deles ou aqui do lado de dentro.
eu vou preferir costurar aqui do lado de dentro. Vocês já vão entender por quê, ok? Então, em primeiro lugar, né, lembrando, eu posicionei todos com os pretos para dentro, para o centro, e agora escolhi aqui na parte do centro, na lateral de cada um deles, eu vou costurar um retângulo de 5 por 9, ok? Sempre aqui, ó, pelo lado de dentro deles. Então, aqui, ó, costurei todos os retângulos do lado de dentro. Olha, presta bastante atenção nisso que eu falei. Primeiro, posicionar com todos os pretos, os quadradinhos pretos convergindo para o centro e depois costurar na parte de dentro deles esse retângulo, ok? Feito isso, agora reserva. Eu gosto de fazer as coisas bem em ordem, porque depois a gente não se perde no modelo do bloco, tá bom? Agora, eu pego os outros 4 retângulos, né, do neutro, de 5 por 9, e pego os 4 quadradinhos de 5 por 5 do preto. O que eu vou fazer agora? Vou pegar e costurar os quadradinhos na ponta, um quadradinho na ponta de cada um dos retângulos. Costurei todos os quadradinhos pretos nos retângulos. Agora eu volto aqueles lá que eu já tinha costurado, né? Os joguinhos de 2 cores aqui com o retângulo aqui no centro. Volto porque agora eu vou posicionar esses aqui que eu acabei de costurar. De que jeito? Sempre assim, ó. Eu não falei para organizar todos os pretos convergindo para o centro? Agora eu vou costurar esse aqui, ó, em cima, formando mais um quadradinho preto aqui para o centro, ok? Agora, esses não estão para cá, para o centro, eu ponho aqui, mais um aqui, ó. Certo? Eles vão formar, os quadradinhos pretos vão formar diagonais, convergindo para o centro, com 3 quadradinhos pretos cada um. Então, eu vou costurar aqui, ó, esse com esse, este e este. Vou costurar e vou reservar. Eu já volto com o próximo passo. Agora, eu pego aqui os 8 retângulos do laranja, né, de 5 por 13 e os 16 quadradinhos de 5 por 5. Nesses quadradinhos de 5 por 5, que é na cor neutra, a cor que você vai usar de fundo, você tem que riscar uma diagonal de ponta a ponta. E agora, o que nós vamos fazer? Em cada um dos laranjas, desses retângulos cor de laranja, que no meu caso é o cor de laranja, então, nós vamos colocar um quadradinho em cada ponta dos laranjas. Então, de que jeito? Dessa maneira aqui, ó. Então, a gente já pega de 2 em 2, né? De 2 em 2 do laranja que eu tô falando. Por quê? Porque aqui, numa ponta, a gente vai colocar os quadradinhos, claro, com as diagonais para o centro. E os de baixo, a mesma coisa, porém, entre um e outro, eles têm que ser paralelos, ok? Então, se a gente faz assim de 2 em 2, a gente não corre o perigo de... eu vou colocar, vou fazer de 1 em 1, não importa, eles estão paralelos? Estão. E depois, se não tá na posição certa? Porque depois, um vai ser costurado com o outro. Então, você já pega os 2 laranjas, coloca o da ponta de cima, já apontando os 2, um apontando para o outro, e os de baixo paralelo ao de cima, também apontando para o centro. Assim, não tem erro, tá? De repente, você colocar tudo numa posição só
e aí não dá certo de formar o desenho, tá ok? Então faz desse jeito que eu tô falando que não dá erro. Coloca os 2 laranjas, 2 quadradinhos em cima, apontando para o centro, os 2 quadradinhos embaixo, também apontando para o centro. E aí você vai na máquina e passa uma costura em cima de cada uma das diagonais, beleza? Faz isso com todos. Então aqui, ó, já passei a costura, voltei na mesma posição, de 2 em 2, com todas as diagonais convergindo para o centro, aqui, tá? Que esses 2, eles vão ser costurados depois assim. Então agora, antes de recortar o excesso, o que a gente faz? A gente vai abrir todos esses quadradinhos para a ponta, unir ponta com ponta. Eu gosto de fazer assim, ó, primeiro aqui, ó, dou uma leve vincada, esse aqui também vou levar lá para a ponta, tá ok? Faço assim, volto ele aqui na posição. Mesma coisa o de cá, certinho, e o de baixo também. Conferir, deu tudo certo, ó, porque eles vão ficar assim, tá ok? Aí eu vou lá no ferro, vinco direitinho aqui e já recorto um por um, tiro o excesso, deixo uma margem de costura aqui. Essa margem, então, ó, eu vim, olhei, conferi, deu tudo certo, passei a ferro. A hora de cortar aqui, não corta muito próximo da costura, não. Não deixa muito pouquinho, não. Corta um pouquinho a mais, porque dá mais estabilidade para o trabalho, tá bom? Para não entortar, porque isso aqui tá tudo, lógico, no viés do tecido, ok? Então, conferir todos eles, um por um, as pontas aqui, passar ferro e retirar o excesso de baixo. Deixar todos assim, tá ok? Feito isso, nós vamos costurar um com o outro nessa posição, tá? Eles vão ficar assim, uma flecha apontando para o centro aqui, ok? Então, já vou fazer isso, já vou costurar aqui e já volto mostrando tudo para vocês certinho. Olha, já costurei todos, né? Do jeito que eu falei, que ó, um com o outro formando uma seta, uma flecha, né? Assim, a ponta. Por isso que na hora que eu falei, pego os laranjas, coloco tudo na posição, costuro os quadradinhos desse jeito para que nada saia errado, porque ele tem que formar esse desenho. Muito bem, já formei os 4. Agora eu já até vou começar a montar o bloco aqui, já com essas setas apontando para o centro. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aquele quadradinho do preto, né, no meu caso, de 9 por 9, coloco aqui, ele é o centro do meu trabalho. Já coloco uma flechinha de lá, a outra de cá, e uma de cá e a outra de lá, ok? Aí, aqueles quadradinhos que a gente já tinha costurado e reservado, eu vou colocar com todos os pretinhos, de que jeito? Convergindo para o centro, lembra? Por isso que eu falo, organização nessa hora é tudo pra gente não se perder com o desenho, tá ok? Então, aqui, olha, todos os pretinhos convergindo para o centro. Tudo assim. Agora é só fazer a costura final do bloco. Então, eu emendo primeiro entre eles aqui, formei essa carreira. Depois, entre esses, formou a segunda carreira. Depois, entre esses, formou a terceira carreira. E depois, entre carreiras. Aqui, passa a costura aqui. E depois aqui, passa a costura aqui. E o bloco vai estar pronto. E aqui está o bloco pronto, já todo costurado. Fácil, não é? Como eu falei, ele não é difícil. Ele é um pouco mais trabalhoso. Mas eu tenho certeza que se você seguiu todos os passos
que eu falei aqui dá tudo certo. Tá vendo como organização na hora de montar um bloco é importante para a gente não se perder e não costurar errado e depois ter que desmanchar tudo? Então tá aí, é um bloco simples, vamos dizer assim, fácil de fazer. Ele é apenas, a gente tem que prestar bastante atenção e ter bastante organização na hora de montar o bloco. Então é isso, por hoje é só. Espero que você tenha gostado da ideia. Aproveite e faça o seu aí. Depois manda para mim lá no meu e-mail. Eu vou adorar receber o seu e-mail. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.